Eu estava desde as 3 horas da tarde ali em casa, orando ao Senhor e pedindo uma palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que já andar preparados, e para isso nós se preparamos há um bom tempo, mas eu gosto de obedecer à voz do Senhor, eu gosto de fazer conforme a vontade do Senhor. E eu confesso aos irmãos que até entrar aqui nas portas da igreja, o Senhor ainda não tinha me dado a palavra. Eu pensei em ministrar uma outra palavra, mas quando eu bati o meu joelho ali no chão para orar, junto com a missionária Laurita, o Senhor me deu essa palavra. Eu creio que o Senhor tem alguma coisa para alguém aqui nessa noite. Foi como o pastor falou, hoje veio poucas pessoas, mas não é o pouco. Foi a quantidade ao qual Jesus escolheu para ele ministrar essa palavra. Ele tem os seus escolhidos e ele ministra para quem ele quer. Muitas das vezes o Senhor ministra para uma pessoa só. Versículo de número 49 diz assim: E quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e ela será curada. E chegando a casa, ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. E ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: Levanta, menina. E o seu espírito voltou e ela logo levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas eles mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Amém? Amém. Pode se sentar, glorificando, exaltando, agradecendo aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus. É uma palavra bem conhecida, quem nunca ouviu falar na filha de Jairo, no milagre ao qual Jesus fez com aquela menina. E nunca ouviu falar uma criança de 12 anos que tinha se perdido a vida. Mas para nós entendermos, assim como eu sempre falo, se nós catarmos uma parte do contexto, uma parte do texto, sem lermos o contexto, ele acaba virando um pretexto. Então eu gosto de trazer todo o contexto. A palavra no começo do capítulo 8 vai nos dizer que Jesus ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E seguia ele uma grande multidão, e junto com essa multidão algumas mulheres também que ali o ajudavam. Como que elas o ajudavam? Eram mulheres de homens que tinham poderes na sinagoga, eram mulheres de uns homens que tinham poderes ali no sinédrio, que tinham uma questão, uma situação financeira um pouco melhor, e eram elas que bancavam este ministério de Jesus com os seus discípulos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele vai e começa ali por meio da Judeia, por meio da Galileia, a anunciar ali o seu evangelho. O mais interessante é que quando ele começa a anunciar o evangelho, a palavra diz que se ajunta uma grande multidão. O mais interessante é que quando se ajunta essa multidão, ele aproveita para anunciar o evangelho de uma forma diferente. Ele começa a anunciar uma parábola. E qual era essa parábola? A saber, a parábola do semeador. E ele diz assim:
O semeador saiu a semear. E saindo o semeador a semear, ele sai e no meio do caminho cai algumas sementes. E caindo as sementes, vêm os pássaros do céu e a comem, a ponto delas não chegar a germinar. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele continua falando do semeador, e o semeador agora, ele começa a andar semeando, e algumas dessas sementes também caem em um território pedregoso. E não tendo aonde enraizar suas sementes ali no meio das pedras, aquelas sementes elas não germinam e morrem. Mas ele ainda continua semeando, mesmo assim, e continuando semeando, ele começa a semear no território onde não tinha a terra tão fértil. E como a terra não era tão fértil, junto ali com a sua semente também cresceram os espinhos. E os espinhos apertando aquela semente, a semente acabou morrendo no meio do caminho. Mesmo assim, o semeador não parou de semear, e continuando a semear, ele continua e encontra um solo fértil. E quando ele encontra esse solo fértil, a palavra diz que ali a sua semente produz 30, 60 e 100 por uma semente. O mais interessante é que os seus discípulos andavam com ele, e alguns dos seus discípulos não entenderam essa parábola. E pediram para quê? Para que Jesus explicasse sobre essa parábola. E Jesus, com todo o seu amor, assim como a pastora Sandra já trouxe hoje, o amor de Deus, o amor ágape, que é um amor diferente do amor do homem, é diferente do amor do homem por uma mulher, e também é diferente do amor de uma mãe por um filho. O amor ágape é um amor incomparável. Jesus ali, com todo o seu amor, ele resolve explicar sobre essa parábola. E ele começa a falar assim: quando o semeador sai para o meio do caminho e derrama algumas sementes e vem os pássaros do céu e a come, é como se o semeador começa a pregar o evangelho do reino do céu, mas aquelas pessoas que recebem no meio do caminho, ouvindo os pássaros falando aos seus ouvidos, vem Satanás junto com o pássaro, e ali eles já arrancam ainda antes daquelas pessoas conseguirem entrar para dentro do evangelho. Ainda antes daquelas pessoas que ouviram ali a semeadura conseguirem ir até uma igreja, o pássaro junto com o Satanás, ele vem e já tira a semente daquela pessoa. A pessoa não chega nem a conseguir entrar. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele continua ensinando e fala que quando aquela semente ela cai em território pedregoso, é como se caísse num território para algumas pessoas que têm o coração duro, que tem o coração cheio de pedra. Por mais que o amor de Deus ele seja incomparável, por mais que Jesus ele vai lá e ensina com todo amor, aquela palavra aquelas pessoas ouvem, mas pelo seu coração ser duro, por ser um território todo pedregoso, a palavra ela não consegue fluir. Ela não consegue se expandir, e aquela pessoa ela não consegue continuar no caminho. O mais interessante é que ele vai continuar dizendo que o semeador ele continua a semear. E ele continuando a semear, agora ele semeia num território aonde a semente ela nasce. Ela nasce. Mas vindo os espinhos crescendo junto, aquela semente ela morre. E Jesus agora ele explica para os seus discípulos o que é isso. Quantas das vezes nós semeamos, quantas das vezes nós trazemos pessoas até aqui, até a casa de Deus, quantas das vezes a pessoa ela aceita o evangelho, ela começa a caminhar, mas os espinhos vêm. Quem são os espinhos? Os espinhos são as lutas.
são as provas que aquela pessoa vai passando. E através das lutas, através das provas, a pessoa não consegue mais caminhar com Cristo e acaba abandonando esse chamado, acaba abandonando esse evangelho, acaba não fluindo. Mas Jesus ele ainda vai falar que o semeador, mesmo assim, ele não para de semear, ele continua semeando. E quando ele continua semeando, agora ele encontra um solo fértil. E quem são esse solo fértil? Esse solo fértil somos nós, que nós recebemos a semente, nós deixamos a semente semear entre nós, nós recebemos um dia a palavra de Deus e nós deixamos que a palavra de Deus entrasse no nosso coração, nós deixamos que a palavra de Deus crescesse em nosso coração, e veio o espinho, veio também o sol forte, e começou a queimar, os espinhos começaram a apertar, da mesma forma que começaram, mas como Jesus diz que é um solo fértil, por mais lutas que vem, quanto mais luta que vem no solo fértil, quanto mais prova que vem no solo fértil, maior é o crescimento. Nós somos comparados a esse solo fértil, que é luta vindo, é prova vindo, e nós pregando o evangelho. É luta vindo, é prova vindo, os espinhos apertando, o sol queimando, e nós ministrando esse reino de Deus que há de vir. E a palavra nos diz o quê? Que o mais interessante é que não volta vazio. Quanto mais nós passamos por lutas e quanto mais provas nós passamos e nós continuamos ministrando essa palavra, a palavra diz que tem um crescimento. E qual é esse crescimento? Muitas das vezes é 30, muitas das vezes é 60, mas muitas das vezes gera 100 por uma única semente. E o Espírito Santo de Deus, ele já começa a ministrar no meu coração nesta noite, falando assim, que não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da prova, não importa quanto o espinho te aperte, continue ministrando, porque se você é solo fértil, é através do seu testemunho, é através da tua palavra que vai produzir 30, 60 e 100 por uma única semente. Porque crente é dessa forma. E Jesus ali ensinando aquele povo, ele ainda continua ensinando e falando assim. Agora, por intermédio de outra parábola, ele diz: porque nós não acendemos uma candeia para colocarmos ela debaixo de uma mesa. E o que Jesus estava querendo dizer? Que Jesus ele não enche o servo dele. Jesus ele não nos prepara para nos escondermos. Jesus, quando ele te unge, Jesus, quando ele te prepara, quando ele te enche, é para que você vá e anuncie o evangelho dele, independente da situação. Ele não está te preparando para te esconder, não, ele está te preparando para te colocar em um lugar alto, para você brilhar e mostrar aquilo que Jesus fez na tua vida, e através da tua vida você ganhar almas para o reino de Cristo. Aleluia, Deus. O mais interessante, meu pastor, é que Jesus está ensinando a este povo, e ele está ali na beira do mar da Galileia. E daí vem um dos seus discípulos e começam a olhar para ele e falar assim: ei, mestre, eis que lá na frente, no meio da multidão, estão os seus parentes, está a sua mãe, está os seus irmãos. E Jesus olha para eles e fala assim: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos?
Jesus olha e fala assim: deixa eu explicar para você quem são os meus parentes realmente, quem são minha mãe, quem é os meus irmãos. Minha mãe e os meus irmãos não são aqueles que nasceram com o mesmo sangue que eu, porque muitas das vezes nós vamos depender dos nossos parentes de sangue e eles não vão estender a mão para nós. Muitas das vezes nós vamos precisar daqueles que falam assim: ó, eu tenho o mesmo sobrenome que você, eu nasci do mesmo pai e da mesma mãe que você. Ou muitas das vezes, no caso de uma mãe mesmo, foi eu que te coloquei no mundo. Mas na hora em que nós mais precisamos, não são eles que vão estender a mão para nós. Jesus, ele nos ensina que os nossos parentes são aqueles que fazem a vontade de Deus e conforme a vontade de Deus. Ele ensina que os parentes dele é aquele que obedecia à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que amamos unicamente, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com todo o nosso temor, o único Deus. E amamos também o nosso próximo como Ele nos amou. E como foi que Ele nos amou? Ele nos amou de uma forma diferente. Jesus, ele nos amou acolhendo aquele ao qual o mundo ignorava. Jesus, ele nos amou de uma tal forma, quando o mundo olhava e desprezava, assim foi na minha vida, assim também foi na vida do pastor. Quando os nossos parentes falaram: não tem mais jeito, não tem mais solução, abandona porque não serve mais para nada, foi quando Jesus estendeu as mãos e falou assim: é esse que eu quero, é esse daí que eu farei um território fértil, é esse daí que ninguém dá valor, é esse que não presta mais para nada, é este ao qual a família abandonou, que agora eu vou estender e farei dele um vaso novo. Eu farei dele um recipiente novo, encherei ele e colocarei ele num lugar alto, para que ele mostre através da vida dele o que eu fiz. E através da vida dele eu alcançarei grandes almas. O mais interessante é que Jesus, ensinando aquele povo, Jesus agora resolve deixar a beira do mar da Galileia e ir até a Judeia. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vem comigo. Nós já alimentamos espiritualmente essa multidão. Então vamos entrar nesse barco e vamos atravessar para o outro lado. O mais interessante é que Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos. Ele entra no barco com os seus discípulos e vai atravessar da Judeia agora para a Galileia, a saber, para uma ilha chamada Genezaré. A palavra diz que Jesus, ele entra no barco e dorme, meu pastor. Olha que interessante. Jesus, ele entra no barco e ele resolve dormir. O mais interessante é que enquanto Jesus, ele está ali dormindo, ele está descansando, a palavra do Senhor diz que no meio do mar veio uma grande tempestade, a ponto de açoitar o barco para um lado e para o outro, a ponto dos seus discípulos ficarem apavorados, atemorizados, com medo de morrer. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. O mais interessante é que os discípulos agora estão passando por meio de uma prova, por meio de uma luta ali, por meio de uma tempestade. Quem foi que colocou eles no barco? Foi Jesus. Quem foi que falou para eles assim: entra comigo no barco e vamos atravessar? É por isso que muitas das vezes nós não entendemos quando estamos fazendo a obra do Senhor e vem a luta. É muitas das vezes nós não entendemos quando estamos fazendo a vontade, o querer do Senhor, e vem a prova, e nós colocamos até em dúvida o nosso chamado e falamos: será que estamos fazendo realmente o querer do Senhor? Será que realmente estamos fazendo a vontade
vontade do Senhor, porque eu não estou aguentando essa prova, eu não estou aguentando essa luta. Mas quem mandou eu entrar nesse barco não foi qualquer um, quem mandou eu entrar nesse barco foi Jesus. O mais interessante é que a palavra diz que ele estava dormindo, e quem está dormindo fica em silêncio. É quando nós nos deparamos que nós estamos no meio da prova, nós estamos no meio da luta, fazendo a vontade e o querer do Senhor, e o Senhor está o quê? Em silêncio. Nós estamos vendo que nós vamos morrer se o Senhor não nos socorrer, e o Senhor está fazendo o quê? Ele está em silêncio. E como dói o silêncio de Deus. Quem aqui nunca passou por esse período do silêncio de Deus? Que nós clamamos, nós buscamos e nós não encontramos respostas. Nós clamamos, nós buscamos e nós não encontramos o porquê daquilo estar acontecendo. Entenda que não foi os discípulos que procuraram a prova com a mão, foi Jesus quem colocou eles no barco. Foi Jesus que falou: vamos atravessar para o outro lado. Mas a palavra diz que um dos seus discípulos agora ele resolve clamar a Jesus. Aleluia. E clamar é diferente de orar, meu pastor. Porque quando nós buscamos a Deus é de uma forma, quando nós oramos a Deus é de outra forma, mas quando nós clamamos é diferente. Porque clamar é o mais íntimo. Clamar é quando você já não aguenta mais. Clamar é quando você não tem mais força. Clamar é quando a palavra já não sai mais dos teus lábios, só sai o choro. E daí o Espírito Santo de Deus, ele cata as tuas lágrimas e transforma, como diz a palavra, em gemidos inexprimíveis e leva até o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando um dos seus discípulos resolve clamar a Jesus, Jesus agora ele acorda na onde? Na proa do barco. Entenda que se você está passando por uma luta, se você está no meio da prova, e foi Jesus quem mandou, ele nunca saiu do teu barco. Ele continua ali. E esse silêncio de Deus é só para você ter um momento de busca sincera com Ele. É só para você clamar. E quando você clamar realmente, quando Ele sentir sinceridade na tua busca, Ele mesmo vai levantar, vai olhar para o vento e vai falar: ei, vento, cessa. Ei, tempestade, se acalma. A palavra diz que no mesmo instante o vento cessou. No mesmo instante, o mar se acalmou. E como Jesus tinha dito aos seus discípulos: vamos para o outro lado, eles chegaram. Mas olha que interessante, meu pastor. O interessante não foi toda essa prova. O interessante não foi toda essa luta. O interessante não foi Jesus estar dormindo dentro do barco e ter acordado e acalmado a tempestade. O mais interessante foi o propósito de Deus, o propósito de Jesus ter colocado os discípulos dentro do barco e ter feito os discípulos passar por toda aquela prova. Sabe para quê, meu pastor? Apenas por conta de uma alma. A palavra diz que os discípulos eles passaram por toda aquela luta, toda aquela prova, por todo aquele temor, ao ponto de clamar a Cristo por conta de uma alma. A palavra diz que eles chegam à beira de Genezaré. O endemoniado vem até Jesus. Jesus liberta aquela alma, olha para eles e fala: vamos voltar para a Judeia. Olha que interessante. Muitas das vezes as lutas que nós estamos passando, a prova que nós estamos passando, na maioria das vezes não é por conta de nós. É por conta de uma alma que tem muito valor para Jesus. É por conta de um que todo mundo diz é endemoniado. Todo mundo corre dele porque ele taca pedra em todo mundo. Está todo mundo correndo dele porque ele assombra toda a cidade. Ele não deixa a cidade dormir.
Ele anda no meio do sepulcro, ele anda ali no meio dos mortos, atormentando todo mundo. A palavra diz que quando todo mundo ignora aquele lá, Jesus ele sente a necessidade de salvar aquela alma, e aquela alma Jesus olha e fala assim. Quando o demoniado fala para Jesus, o Senhor vai voltar, Jesus fala, vou, deixa eu ir contigo. Jesus fala, não, você não vai comigo não. A partir de hoje você é ministro do meu evangelho. Fica aqui e anuncia o que eu tenho feito na tua vida. Olha como que Jesus faz. Por conta de uma alma, Jesus catou aquele que era o tormento da cidade para salvar aquela cidade. Por conta de uma alma, Jesus catou aquele que não era, para confundir aqueles que eram. Catou aquele que não era sábio para confundir os que eram sábios. E levantou ele como ministro do evangelho dentro de Jerusalém. A palavra do Senhor diz que agora Jesus entra dentro do barco de novo e volta para a Judéia. O mais interessante é que quando ele volta para a Judéia, já tem uma grande multidão esperando Jesus. Ó, meu pastor, que interessante. Já tinha uma grande multidão esperando Jesus lá. Jesus agora ele atravessa o mar de novo, e quando ele chega, já tem uma grande multidão, e estava ali apertando ele para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus, aprender as coisas que Jesus vinha anunciando de um reino diferente. De um reino diferente ao qual os fariseus estavam anunciando, acostumados a anunciar. O povo agora, a multidão aperta Cristo. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. O mais interessante é que a palavra vai dizer que os fariseus eram os mais interessados em fazer o quê? Matar Jesus. E por que os fariseus eram mais interessados em matar Jesus? Para que a seita deles continuasse crescendo. Eles viam que Jesus estava ganhando espaço ali, no meio daquele povo, anunciando o evangelho, e que o povo estava crendo na palavra de Cristo. E isso ia de encontro com os seus ensinamentos. E quanto mais aquele povo se rendia a Cristo, o povo saía de seguir eles na sinagoga. E quanto menos pessoa ia para a sinagoga, menos dinheiro a sinagoga adquiria. O mais interessante é que a palavra vai nos dizer que um dos chefes, e é um dos chefes da sinagoga, agora, a saber por nome Jairo, ele vê aquela grande multidão e ele vê Jesus. E ele ouve falar dos prodígios, dos milagres, das maravilhas ao qual Jesus tem feito. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jairo era um homem bem casado e tinha uma única filha, mulher. Eu fico imaginando, meu pastor, porque nós somos pais de meninas. Eu, no meu caso, eu tenho mais meninas do que meninos. Eu tenho 9 filhos ao total e são 6 meninas. E eu adulo mais as meninas do que os meninos, porque é o normal da gente. Imagina aquele homem que só tinha uma filha mulher. Como ele não tratava aquela menina. Mas Deus, ele sabe a ferramenta certa para apertar a cada um. Deus, ele sabe aonde ele aperta para te trazer para o caminho dele. A palavra diz que agora Jairo, vendo aquela multidão seguindo a Jesus, ele vai até a Jesus também. E quando ele vai até a Jesus, ele olha para Jesus e fala assim: ei, mestre. Agora ele reconhece Jesus como mestre e fala assim: a minha filha está dentro de casa cometida de uma doença.
Vamos até a minha casa para que ela não morra. Olha que interessante. Se é comigo, eu não vou. Por quê? Porque nós não temos o amor de Cristo. Se é com o Senhor, pastor, o Senhor sabe que aqueles homens estão armando para te matar, o Senhor vai? O Senhor, ele sabia, Jesus sabia que o povo da sinagoga estava armando um plano para matar ele. Mas Jesus, na sua presciência também, como Deus e onisciente, ele sabia que aquele homem estava falando a verdade. Jesus, ele olha para aquele homem com todo o teu amor e fala assim: Jairo, vamos. Ele fala: Jairo, vamos lá até a tua casa. Jesus, ele podia ter feito como ele fez com o servo do centurião e ter dado apenas uma palavra. Ele podia ter feito como ele fez com aquela mulher Ciro-Fenícia e ter dado apenas uma ordem. Mas Jesus, ele olha para aquele homem e fala assim: nós vamos até a tua casa. Eu vou entrar dentro da tua casa. Vamos. A palavra diz que está Jesus caminhando junto com Jairo, junto com os seus discípulos, junto com aquela grande multidão. Para quê? Para salvar a vida de uma menina de 12 anos. Olha que o povo judeu, ele tem um costume de uma criança, principalmente de descendência sacerdotal, que aos 12 anos de idade, essa criança ela já tem que ter aprendido toda a Torá. O homem ali, o filho homem ali é escolhido se vai seguir o mesmo caminho do pai e vai seguir dentro da sinagoga sendo sacerdote. A filha mulher com 12 anos, ela já é preparada para escolher um marido para ela, e um marido de uma linhagem sacerdotal. Para quê? Para que isso não saia de dentro da família deles. Imagina Jairo preparando para aquela menina, para ver se aquela menina ia casar, porque ele era um dos chefes da sinagoga. Agora ele se depara com a morte daquela menina. São 12 anos de alegria. Imagina que são 12 anos de alegria brincando com uma criança. Imagina que é você passar 12 anos criando um filho, 12 anos brincando com uma criança, e de repente você se depara com aquela criança moribunda, ao ponto da morte. Imagina a agonia que aquele pai estava sentindo. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus, ele está caminhando com esse homem para ir até a casa dele. A última esperança que aquele homem tinha era Cristo, e Cristo disse sim para ele. Cristo, ele está caminhando, mas no meio da multidão, enquanto ele está caminhando, Jesus, ele de repente para. Imagina que é Jesus parar do nada. Do nada ele para, ele olha para os seus discípulos e fala assim: quem me tocou? A ponto dos seus discípulos olharem para ele e falar assim: mestre, uma grande multidão te aperta, tem uma grande multidão te seguindo. Como assim o Senhor fala quem me tocou? Daí Jesus olha e fala assim: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E toda aquela multidão para. E Jesus, ele olha. E quando ele se depara, que ele olha para trás, meu pastor, ele vê uma mulher encolhida, agachada no chão, toda trêmula, que olha para ele, levanta a mão e diz assim: eu te toquei. E Jesus olha para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Mas quem é essa mulher? A Bíblia vai nos dizer que essa mulher é uma mulher que tinha recursos, meu pastor. É uma mulher que tinha dinheiro, mas que há 12 anos estava acometida de uma hemorragia.
E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela gastou tudo o que tinha com os médicos e nada tinha adiantado. E de repente ela se vê na oportunidade de ser curada com Cristo. E muitos vão perguntar, mas por que aquela mulher, ela não continuou vivendo então com a sua hemorragia? Por que aquela mulher, ela não continuou vivendo, já que não tinha cura? Entenda uma coisa, que nós estamos falando de um povo judeu, de um povo ao qual tinha um costume, e era diferente dos costumes nossos de hoje em dia. A palavra do Senhor no livro de Levíticos vai nos falar que uma mulher no seu período de impureza, tanto quando uma mulher dar à luz e fica o seu ciclo sanguíneo ali, o seu fluxo sanguíneo, quanto uma mulher no seu período menstrual, ela não podia entrar dentro de casa. Essa mulher, ela tinha que ficar fora no acampamento até passar o seu período menstrual para ela poder entrar dentro de casa. Isso nós estamos falando do livro de Levíticos. E o livro de Levíticos só fala sobre o período menstrual de uma mulher que é no máximo 7 dias. Ou do período após o parto, que é no máximo 30 dias. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos não podia entrar dentro de casa. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos ela não podia chegar perto do teu marido. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos ela não podia entrar dentro da cidade, que se precisasse comprar alguma coisa no mercado, independente da sua situação social, independente do tanto de dinheiro que ela tinha que balançar o sino para dizer para todo mundo que passasse perto dela: eu sou impura, não encosta perto de mim. Imagina a humilhação que aquela mulher estava passando durante 12 anos. A palavra de Deus diz que aquela mulher durante 12 anos estava fora do meio da tua parentela. Imagina que nós estávamos falando de uma criança que tinha 12 anos e de um período de felicidade. Um período de felicidade ao qual os pais criaram, brincaram, ensinaram, educaram uma criança. E agora nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos ela não pode chegar perto da tua família. Há 12 anos ela tem que ficar fora no acampamento. Há 12 anos ela não pode chegar perto da tua casa, perto do teu marido, perto dos teus filhos. Imagina o que é para uma mãe de família não poder tocar no teu filho durante 12 anos e saber que a culpa não é tua. É de uma doença que ela tinha cometido e que não teve cura. A ponto da Bíblia relatar que ela gastou tudo o que tinha com a medicina. E os médicos não deram mais jeito. Para aquela mulher tinha acabado, meu pastor. Para aquela mulher já não tinha mais solução. Imagina quando a medicina olha para você e fala assim: não tem mais cura. Não adianta mais gastar nenhum centavo, que não tem mais solução. Acabou, daqui é morte. Mas de repente, aquela mulher, ela vê uma grande multidão. E no meio dessa multidão, quem é que está vindo? É Jesus. E aquela mulher, ela resolve tocar Jesus, mas aquela mulher, ela não podia andar no meio da multidão. Por quê? Porque aquela mulher, ela era impura. Aquela mulher, ela não podia se apresentar no meio do povo e pedir uma oportunidade. Ela não podia fazer como o cego Bartimeu e começar a gritar: ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque o povo não ia deixar que Jesus fosse até aquela mulher. Então aquela mulher, ela resolve romper a multidão de uma forma diferente. Aquela mulher, ela resolve se humilhar e ir pelo chão. Quer encontrar a misericórdia de Cristo? Bate o teu joelho no chão.
Quer encontrar Cristo? Faça como Jesus falou com Zaqueu. Zaqueu, ele subiu no topo de uma árvore para ver quem era Jesus. Jesus olhou para a cara dele e falou assim: ei, Zaqueu, quer me conhecer? Não sobe não, Zaqueu, desce. Quer conhecer a Cristo? Desce. Se humilha perante Ele. Toca nele de uma forma diferente. Toca por baixo. Toca por baixo, toca na orla. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela tocou na orla de Cristo. E quando ela toca na orla de Cristo, de Jesus saiu virtude. A ponto de Jesus parar toda aquela multidão para olhar para ela e falar assim: a tua fé te salvou. Ela foi humilhando, ela foi se escondendo no meio da multidão, ela foi se rastejando, se humilhando, sem força nenhuma para chegar a Cristo. Mas Cristo catou ela e levantou ela no meio da multidão e falou: a tua fé te salvou. Porque com Jesus ele é assim: você se humilha, você pode até se esconder da multidão, mas quando você consegue alcançar a misericórdia de Cristo, Cristo ele te levanta e te mostra para todo mundo e fala: aqui ó, era impuro, mas eu limpei, era improvável, mas eu tornei provável. Era impossível para os olhos humanos, mas eu farei dele um grande ganhador de almas para o meu nome, para o meu reino. Jesus ele levanta aquela mulher e fala assim: a partir de agora pode voltar para a tua casa, você está puro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus agora ele continua caminhando. E Jesus está indo para onde? Para a casa de Jairo. Jesus ele continua indo para a casa de Jairo. E no meio do caminho, a palavra diz que veio mais alguns servos da casa de Jairo, mais alguns homens da sinagoga, e alguns também que seguiam a Cristo, e olham para Jairo e falam assim: ei Jairo, não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu. Imagina a angústia, o desespero que aquele homem passou, pastor. Imagina o que é você estar indo para casa com a única esperança que é Jesus. Você já não tem mais esperança do médico, você não tem mais esperança do homem. A única esperança sua é Jesus. E você se depara com alguém vindo na tua casa e diz assim: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Não incomoda mais o mestre, porque os seus sonhos já morreram. Os seus projetos já morreram, já não tem mais solução. Não incomoda mais o mestre, porque o seu casamento já não tem mais solução. Não incomoda mais o mestre, porque a tua família já não tem mais solução. Não incomoda mais o mestre, porque para a tua vida, para a tua casa já não tem mais solução. Imagina o que aquele homem ele passou naquela hora. Imagina o que é você receber uma notícia dessa, quando você está esperando por um milagre. E geralmente na nossa vida é assim: a notícia ela vem de encontro para nos desanimar. Quanto mais nós esperamos o milagre da parte de Jesus, nós ouvimos as notícias: não está dando certo, está dando tudo errado, já não tem mais solução, já não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus ele falou para aquele homem, da mesma forma que ele manda dizer nessa noite aqui para a igreja: não chores, somente crê, porque ela apenas dorme. Os teus projetos, os teus sonhos, a tua família, o teu casamento, ele apenas dorme. Ele ainda não está morto, porque a última palavra que dá é Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele continua caminhando com aquele homem. Agora ele entra para dentro da casa daquele homem e ele não permite que todo mundo entre. Por quê? Porque nem todo mundo que você traz para dentro da tua vida, para dentro da tua casa, quer o teu bem.
Nem todo mundo que você traz para dentro do teu lar quer o teu bem. A palavra do Senhor diz que Jesus agora ele só permite que entre Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe daquela menina. Ele olha para aquela menina e algumas traduções vai dizer que ele diz assim: Talita, come. Na minha, que já é traduzida, está dizendo apenas: menina, a ti eu te ordeno, levanta. E quando ele diz isso, ele olha para o pai e para a mãe daquela menina, que são os mais interessados, e fala assim: vai lá e dá de comer, para mostrar para todo mundo que ainda está vivo. Jesus manda dizer que a última palavra é a dele. Os seus projetos, os seus planos não morreram. Os projetos, os seus planos estão apenas adormecidos. Jesus, ele vem nesta noite com o teu divino Espírito Santo, mandando dizer para a igreja: ele nesta noite manda que ressuscite os teus projetos e os teus sonhos. Ele está levantando com a sua mão direita e está falando para você: continua alimentando, continua confiando, continua crendo, porque eu entrei dentro da tua casa. Agora foi eu que entrei dentro do teu lar, eu que entrei dentro da tua família, foi eu que entrei dentro dos teus projetos, eu entrei dentro do teu casamento, e eu farei coisas novas. Assim diz o Senhor, amém? Assim eu louvo e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.